Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o Dr. Denis Bichouet, que é neurologista, professor da Universidade Federal de São Paulo na área de neuroimunologia. E a ideia com você aqui, Denis, é fazer uma discussão a respeito da esclerose múltipla. Então, primeiramente, bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado, João. Como é que eu posso ajudar? Vamos lá. Para começar, eu queria que você me falasse o que é a esclerose múltipla. Em poucas palavras e sendo direto, esclerose múltipla é uma doença autoimune e desmielinizante que compromete o sistema nervoso central. Como é que a gente desmembra isso? Autoimune, porque é uma doença em que o teu sistema de defesa, o teu sistema imunológico, se volta contra você mesmo. Então, ele reconhece uma parte do seu corpo como inimigo. Então, como exemplos, no lúpus pode ser a pele e o rim, na artrite reumatoide são as articulações, na psoríase a pele. Na esclerose múltipla, essa reação autoimune se volta contra um pedaço muito específico do tecido nervoso, que é a mielina. A mielina é uma capa que recobre os nervos, que faz com que os impulsos elétricos sejam mais rápidos. E por que do sistema nervoso central? Porque ela afeta o olho, o cérebro e a medula espinal. É diferente de outras doenças, que são as neuropatias, que afetam as mãos e os pés. Então, eu crio uma reação contra mim mesmo. Essa reação é contra essa capa que envolve os nervos do cérebro e da medula espinal, que é a mielina, fazendo com que os impulsos nervosos vão mais devagar, e daí os sintomas aparecem. Como ela é inflamatória, eu posso ter altos e baixos, eu posso ter vai e volta. Eu posso ter sintomas que começam, desinflamam, igual quando você tem uma pancada na perna, quando você tem uma artrose, uma artrite no quadril, e isso toma um pouquinho de anti-inflamatório, melhora. Então, características vão e voltam. Inicialmente, os sintomas são leves e, muito importante, é uma doença de pessoas jovens. Como toda doença autoimune, ela compromete inicialmente pessoas entre 20 e 40 anos de idade. Cabe aqui só mais uma última explicação. De onde vem o nome esclerose? Não tem nada a ver com esclerosado, né? Esclerosado é um termo leigo para pessoas fora de suas capacidades mentais. Esclerose, na realidade, significa cicatriz, e múltipla, porque por causa dessas inflamações, eu tenho múltiplas cicatrizes no cérebro e na medula espinal. Ótimo. Essas respostas autoimunes, a pessoa desenvolve, como você falou, a partir de um certo momento, né? Entre 20 e 40 anos de idade, na maioria das vezes. Mas isso acontece de uma forma aleatória ou existe algum fator, alguma coisa que faz com que a pessoa comece a responder dessa forma? Existem algumas coisas que a gente sabe, existem algumas coisas que a gente não sabe. E isso vale para inúmeras outras doenças autoimunes que estão realmente mais frequentes hoje em dia. A primeira delas é genética. Então, a genética é um fator, sabe? Eu tenho predisposição a uma doença autoimune. Não à toa, às vezes eu tenho uma pessoa com esclerose múltipla na família. Eu tenho, meu pai tem tiroidite de Hashimoto, meu primo tem lúpus, meu tio tem psoríase. Mas genética não é tudo. Então, por exemplo, se eu tenho dois gêmeos idênticos, então são gêmeos univitelinos, o mesmo DNA, cresceram na mesma casa, brincaram com o mesmo cachorro, foram para a mesma escola, beijaram o mesmo garoto ou beijaram a mesma garota, se um deles tem, a chance do outro desenvolver esclerose múltipla é só 30%. Ou seja, 70% está no meio ambiente. O que a gente já conhece? Existem algumas questões comportamentais que favorecem o risco de eu desenvolver esclerose múltipla. A primeira delas é a exposição à luz solar. Então, baixo de níveis de vitamina D favorece. Não significa que dar vitamina D cure esclerose múltipla, é que a deficiência é um fator de risco. Alimentação, dieta ultraprocessada, aumenta o meu risco de desenvolver uma doença autoimune. Então, fica mais confortável aqui. Obrigado. Dieta ultraprocessada aumenta o meu risco de desenvolver esclerose múltipla e outras doenças autoimunes. Então, favorecer alimentos orgânicos, favorecer ir na feira, evitar coisas industrializadas. Sedentarismo e obesidade abdominal, especialmente durante a adolescência, aumentam esse risco.
E o cigarro também aumenta o risco de eu desenvolver esclerose múltipla. Então, a gente conhece esses fatores, eles somam a genética, mas ainda tem muito que a gente não sabe explicar por que algumas pessoas têm esse gatilho, outras não têm. Ótimo. Bom, você já disse que a doença ela acomete o nervo óptico, acomete o cérebro e a medula, né? Mas existe um padrão de acometimento, ou seja, as pessoas tendem a ser acometidas da mesma forma uma da outra? As pessoas, não à toa a doença chama múltipla, né? Porque um indivíduo, se eu pegar 1000 pacientes, por exemplo, 1000 indivíduos com esclerose múltipla, eu consigo identificar padrões, mas um indivíduo não é igual ao outro. O que vale responder em paralelo à sua pergunta é: quais são os sintomas que devem me levantar esta suspeita? Então, quando a gente fala em esclerose múltipla, perda visual, então embaçamento em um dos olhos, dificuldade de coordenação de um lado ou de ambos os lados do corpo, dificuldade para caminhar, e pode ser perda de força ou potência numa perna ou tropeços, incontinência urinária, então escapes urinários em homens ou mulheres não relacionados a doenças sexualmente transmissíveis, e perda de sensibilidade nas mãos ou nos pés ou de um lado do corpo. O que vale dizer é que, primeiro, os sintomas da esclerose múltipla, eles são sutis. Não é que eu fico cego de uma hora para outra. É como se eu estivesse vendo meio embaçado. Não é que eu fico sem força de uma hora para outra. Isso vai acontecendo gradativamente ao longo de semanas ou dias. E muitas vezes eu posso melhorar espontaneamente. Então, esses sintomas, eles vêm, duram umas 4 a 8 semanas e podem melhorar espontaneamente. Não à toa, os primeiros episódios passam como estresse, depressão, somatização e assim por diante. E se um dia você subitamente perder a visão de um olho, perder a força de um lado do corpo, ou ficar sem falar de uma hora para outra, isso não é esclerose múltipla. Isso é um AVC, é uma emergência médica, eu tenho que ir correndo para o pronto-socorro. Ótimo, quer dizer, então não são alterações que aquela coisa que você vai acordar, vai dormir bem, acordar mal, acordar numa situação ruim, né? Não. Ao longo dos anos, obviamente, se eu não for diagnosticado e tratado, essas crises de inflamação e sintomas vão se somando a ponto de chegarem a sequelas permanentes. Mas quando a gente fala de esclerose múltipla, entre o primeiro sintoma e eu ter alguma dificuldade muito visual para andar, por exemplo, tropeços, fadiga e companhia, pode se levar 10 anos. Isso não significa que eu deva esperar 10 anos para fazer o diagnóstico e tratar, mas é só para mostrar que quando a gente pensa em esclerose múltipla, eu já estou pensando lá na frente. Eu trato um indivíduo hoje que está muito bem para que ele não desenvolva incapacidade no futuro. Ótimo, e aí a importância de ter um diagnóstico mais precoce, né? Só queria chamar um pouco mais a atenção para a queixa ocular, queixas visuais, porque, vamos dizer, queixas visuais a gente vai ver uma série de condições de origem neurológica ou não, né? Em alguns casos ela pode ser uma apresentação inicial na esclerose múltipla, em outros é uma condição que vai acontecendo ao longo do tempo, né? Quando é que você de fato vai pensar, falar, olha, essa alteração visual é sugestiva da esclerose múltipla? As duas principais alterações visuais que a gente vê em esclerose múltipla são visão dupla e embaçamento visual por neurite óptica. Então vamos dar exemplos práticos de cada uma delas. Da visão dupla. Geralmente é uma pessoa que, sem nenhum evento específico, não teve um trauma, não teve febre, não fez uma cirurgia ocular, nada disso, eu começo a ter um desalinhamento ocular. Então eu vejo duplo. Então eu estou aqui olhando para você, em vez de eu ver um João, eu vejo 2 Joãos. E essa visão dupla piora com a distância. Por quê? Os olhos vão desalinhando e quanto mais longe os objetos, mais duplo eu vejo. Às vezes essa visão dupla é quando eu olho para os 2 lados,
Às vezes é quando eu olho para um lado só, a visão fica dupla. Às vezes, quando eu olho para o outro, ela não fica, tá? Isso pode dar tontura, isso pode dar enjoo, isso pode dar desconforto, porque você está meio vesguinho, né? Leigamente falando. Então, a visão dupla predominantemente horizontal para os dois lados ou para um dos lados é um sinal de alerta. A segunda coisa é a neurite óptica. O que é uma crise típica de neurite óptica? De inflamação no nervo do olho. Então, eu tenho um nervo que liga o olho ao cérebro, ele tem um determinado comprimento, ele inflama. Então, primeiro eu começo com dor. Geralmente é uma dor frontal, ou uma dor ao redor do olho, ou uma dor que vai para a testa. Quando a pessoa é muito perceptiva dos seus próprios sintomas, ela percebe que essa dor piora quando ela olha para um lado ou para o outro, tá? Mas isso nem sempre é presente. Uns 3, 4 dias depois eu começo a ter uma mancha central na minha visão ou um embaçamento visual, tipo o vidro do espelho do banheiro embaçado quando eu tomo banho, tá? Não é que fica preto de uma hora para outra. E aí eu faço uma avaliação oftalmológica e eu não tenho descolamento de retina, eu não tenho catarata, eu não tenho conjuntivite. O meu exame oftalmológico é normal, o que faz muitas vezes com que o oftalmologista dispare a necessidade de que se veja um outro profissional. Olha, tua visão está ruim, tua visão piorou de uma hora para outra, eu não estou encontrando nada, eu preciso que você procure um neurologista. Né? Então, esses dois exemplos são o típico do que as pessoas contam, né? Como o indivíduo percebe o sintoma. Ótimo. E pensando nas outras queixas dos pacientes, quer dizer, quando você fala em formigamento, em fraqueza muscular, perda de controle de movimento, são todos sintomas comuns a praticamente a grande parte das doenças neurológicas, né? Existe um padrão, quer dizer, ela começa aos poucos, ela melhora, como é que você vai falar, olha, essa evolução sugere a esclerose múltipla? Então, assim, primeira coisa, assim, para 80% a 90% dos pacientes, isso vem e vai. Eu tenho episódios de piora e melhora. Esses episódios duram, em média, 4 a 8 semanas, tá? E os sintomas, eles, na realidade, eles duram mais do que alguns dias. Então, um formigamento na mão que dura 30 minutos não é suspeita de esclerose múltipla. Eu fiquei muito tempo sentado numa mesma posição, minha perna ficou com uma sensação esquisita. Não é isso que leva à suspeita. Então, os sintomas passam de um dia para o outro. Então, aqui a gente está falando de formigamento em ambas as mãos, em ambos os pés ou de um lado do corpo, às vezes acompanhado ou não de perda da destreza. Então, é um indivíduo que na hora que vai pegar alguma coisa, como eu não estou sentindo direto, eu deixo cair. Tá? Então, às vezes a pessoa não fala, eu estou fraca. Às vezes a pessoa fala, eu derrubei um copo no café da manhã. Estou muito estabanado por causa da perda de sensibilidade. A coordenação confunde até com labirintite. São pessoas que começam a ter uma dificuldade para andar e cambalear, ou eu tenho uma descoordenação ao pegar objetos, como se eu tivesse bêbado. De novo, isso dura mais que um dia, dura 3 a 4 semanas e melhora. No fundo, qualquer sintoma neurológico de todos esses que venham e vão numa mesma pessoa devem suscitar a suspeita de esclerose múltipla. Tá. Então é mais fácil do que a pessoa se triar por eu estou sentindo isso, será que é, será que não é? É claro que não são só os sintomas. Quando ela senta comigo, os sintomas são muito breves. E o exame neurológico é normal, porque essa é a primeira triagem, né? Eu examinar a pessoa, a suspeita fica baixa. Agora, se os sintomas vão e voltam, e na hora que eu examino a pessoa, eu bato o martelinho, eu examino o fundo de olho, eu testo a coordenação, eu já começo a perceber algumas alterações que às vezes a pessoa nem percebe nos anos iniciais, isso dispara a suspeita do diagnóstico. Ou seja, mesmo nesse período entre as crises, é comum que esses pacientes tenham alguns sintomas residuais. Eles podem ou podem não existir. Tá, e com a evolução da doença, quer dizer, vamos dizer, essas recuperações, elas podem não ser completas, e aí com o tempo isso vai, vamos dizer, talvez trazendo... Acumulando.
Oi, tá me ouvindo? Oi, tô Deu uma aqui. cortadinha aqui. Então, assim, ela vai tendo uma recuperação que ela é quase completa, mas cada episódio disso vai girando, talvez, nova, e aí ele começa a ter problemas, talvez, mais contínuos. É a velha história do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Tá. Uma inflamação aqui, recupera, deixa uma cicatriz, eu estou bem. Uma inflamação aqui, recupera, deixa uma cicatriz, eu estou bem. Uma inflamação aqui, recupera, opa, mas eu já tenho duas. Então, essa recuperação agora não é completa porque a minha reserva cerebral está diminuída. Então, com o passar dos anos, se não tratado, aquela perda de força pode ser permanente, aquela falta de equilíbrio pode ser permanente, aquela dificuldade visual pode se tornar permanente. Ótimo. Ah, e aí, assim, temos, só para finalizar a parte de diagnóstico, quando você tem uma suspeita clínica, existem exames de imagem laboratoriais que você vai usar para confirmar, para descartar outras condições? Como é que é a investigação? Hoje em dia, isso já está bem conhecido, tá? Então, assim, existe um passo a passo bem conhecido entre nós, que é claro, respeitando toda a clínica médica, envolve eu sentar com alguém, a pessoa me contar a história, eu examinar, encontrar determinadas alterações ou não e levantar essa suspeita. O exame de triagem é uma ressonância magnética de crânio e coluna cervical, tá? Então, se eu quiser pensar qual é o primeiro exame a ser feito, é uma ressonância magnética de crânio e coluna cervical. Se eu tiver uma ressonância normal, eu posso dizer que isso não é esclerose múltipla, tá? Não quer dizer que não seja neurológico ou não sejam outras doenças. Existem inúmeras situações neurológicas e não neurológicas que podem dar sintomas semelhantes. Quando uma ressonância magnética tem determinadas alterações, que é o que a gente chama das lesões em hipersinal, em flare, T2, popularmente conhecida como manchinhas brancas no cérebro, né? Quando a gente mostra o exame para o paciente, se essas lesões têm determinadas características, então se elas estão em determinados locais do cérebro, essa suspeita é reforçada e eu passo para uma segunda etapa, que são exames para eu ter certeza que não tem outras doenças. Então, primeiro é uma bateria de exame de sangue, que a gente faz tudo de uma vez, mas, por exemplo, HIV pode dar perda visual, hepatite B e C pode dar formigamento nas mãos e nos pés. Algumas doenças como lúpus, artrite reumatoide e outras doenças reumatológicas podem dar sintomas semelhantes. Então eu faço uma bateria de exame de sangue ampla, só para descartar outras coisas, e um exame de líquor ou líquido da espinha. O líquor hoje em dia ele não é necessário para todos os casos diagnósticos, ou seja, o conhecimento que a gente acumulou nos últimos anos, é possível dizer que se a ressonância magnética tiver determinadas características, as lesões têm umas carinhas específicas, é quase certeza que é esclerose múltipla. Num sistema de urgência ou num primeiro episódio, eu sempre acho válido colher um líquor, e quando esse quebra-cabeça não é completo, o líquor é essencial, mas não para todos os casos. Legal. Ah, é uma doença autoimune, ou seja, existem anticorpos que são específicos e característicos da doença. Você consegue rastrear isso, de fato, poder ter um diagnóstico mais de certeza aí? Essa é uma boa pergunta, e na hora que a gente tiver isso, você me conta quem descobriu que ganha um Nobel, tá? A grande dificuldade, assim, apesar da esclerose múltipla ter inúmeras importâncias históricas, clínicas e econômicas, então ela foi a doença que definiu a neurologia como especialidade nos anos 1800 e bolinha. Esclerose múltipla é a principal causa de incapacidade neurológica abaixo dos 50 anos de idade, tá? Então, apesar de que ela é rara um pouquinho no Brasil, não tanto em outros países, o impacto econômico é gigante. Para se ter uma ideia, na Escandinava, que é um lugar onde a equidade social é muito maior do que aqui, 50% das pessoas com esclerose múltipla abaixo de 40 anos de idade não estão trabalhando. Então, o impacto social e econômico é gigantesco. Apesar de tudo isso, a gente não sabe exatamente qual é o gatilho. Então, por que isso começa? E é por isso que o diagnóstico é esse quebra-cabeça. Não tem um exame de sangue específico.
Por exemplo, se a gente fizer um paralelo, existe uma outra doença chamada neuromielite óptica, que tem sintomas e sinais de alarme muito parecidos com a esclerose múltipla, ela é um pouquinho mais rara. No Brasil, ela tem uma certa importância porque a neuromielite óptica tem uma prevalência maior em afrodescendentes, a esclerose múltipla é uma doença maior de branquinhos caucasianos, mas na neuromielite óptica tem um exame de sangue chamado anticorpo antiaquaporina 4, que me dá 100% de certeza da doença, né? Então, os sintomas são parecidos, mas eu tenho um exame definidor e a gente sabe o que causa e como começa. Na esclerose múltipla, essas perguntas, o que causa e como começa, ainda são obscuras para os melhores pesquisadores internacionais que você perguntar. Ótimo. Bom, uma vez que tenha fechado o diagnóstico da esclerose múltipla, então o tratamento vai envolver o tratamento das crises, né, de agudização, quando o paciente está sintomático, né? E também existe algum, e não sei se tem algum tratamento de manutenção para ser feito entre as crises. Como é que você faz esse tratamento, seja na crise ou fora da crise? Então, a crise, ela às vezes passa sozinha. Então, quando o sintoma é leve e não atrapalha o dia a dia da pessoa, às vezes a gente não medica. Quando ela tem um comprometimento intermediário, às vezes a gente usa cortisona oral. E às vezes, quando o comprometimento funcional, pô, doutor, eu não estou conseguindo caminhar direito, minha visão está atrapalhando, eu estou muito descoordenado, a gente faz cortisona endovenosa, que é a chamada pulsoterapia. Que dá para fazer ambulatorial, mas por questões regulatórias, às vezes a autorização atrasa, então a gente acaba internando para fazer uma pulsoterapia, ou seja, 3 a 5 dias de cortisona intravenosa. Felizmente, cada vez menos a gente interna pessoas com esclerose múltipla. Muitas vezes é mais na primeira crise, quando eu não sei o que eu tenho, justamente porque existe tratamento de manutenção. Então, no mundo inteiro hoje, 95% dos pacientes com esclerose múltipla são tratados fora do ambiente hospitalar, quer dizer, fora do ambiente de internação hospitalar, né? A gente tem tratamento de manutenção, deve ter no mundo uns 14 a 16 medicamentos aprovados. No Brasil, a gente deve ter uns 13, 14 para o registro na Anvisa, às vezes demora um pouquinho para a coisa chegar aqui. Desses, um pacote de medicamentos está disponível pelo protocolo do Sistema Único de Saúde e já tem medicamentos inclusos no rol da ANS. Então, sim, existe medicamento para prevenir. A intenção é que eles sejam usados o mais precocemente possível. E aqui sempre tem uma pegadinha, e que eu acho que é uma menção e uma mensagem que vale a pena passar. Esclerose múltipla, eu preciso tratar direito antes das sequelas acontecerem, né? Um paciente com doença renal, por exemplo, ele pode se submeter a um transplante de rim no futuro. Um paciente com doença neurológica não tem um transplante de nervo, né? Transplante de medula espinal. Então, qual é o momento para a gente tratar? É no momento do diagnóstico. Quando eu ainda estou bem, eu mereço receber um imunomodulador, um imunossupressor. O preconceito é que muitas pessoas acham que eu estou muito bem para receber esse tratamento. Mas o que eu mais quero é tratar antes da incapacidade acontecer. Se eu vou usar remédio A, B ou C, se eu vou usar um remédio mais simples, se eu vou usar um remédio mais forte, se o remédio tem efeito colateral, todo remédio tem efeito colateral, não tem segredo, vai depender de características do indivíduo, de quão inflamada é a doença dele, porque isso eu posso mensurar o grau de inflamação pela clínica e pela ressonância, e se eu dependo exclusivamente do SUS ou do sistema de saúde suplementar para escolher o tratamento mais individualizado possível. Eu não tenho uma bala de prata, tá? A gente pode entrar em detalhes sobre o que é um tratamento mais fraco, o que é um tratamento intermediário ou um tratamento mais forte, mas eu costumo sempre dizer que mais importante do que o primeiro remédio que se escolhe para aquele indivíduo é um acompanhamento contínuo com a equipe médica, porque eu não vou casar com um remédio para sempre, eu posso trocar no meio do tratamento, eu posso passar para um remédio mais forte, depois voltar atrás. Então, mais importante é o acompanhamento continuado.
não é qual é o primeiro remédio que eu uso. Ótimo. Bom, então, nas crises, a principal medicação é o corticoide, que pode ser usado por via oral, pode ser usado intravenoso, dependendo da gravidade, vamos dizer, dos sintomas. E no período de fora das crises seriam os imunossupressores. Exatamente. A plasmaférese, ela tem algum papel, o que é, e ela tem algum papel atualmente no tratamento da esclerose múltipla? Então, assim, quando eu recebo corticoide, seja oral ou especialmente intravenoso, quando você toma o corticoide intravenoso, em 18 horas o teu cérebro está blindado contra inflamação, tá? A gente sabe disso. Então, logo depois que eu tomo uma dose de pulsoterapia, essa inflamação diminui e o cérebro fica blindado contra a inflamação, permitindo com que o corpo se recupere. Não é o corticoide que faz eu recuperar. O corticoide diminui o ataque e permite que eu me recupere. O que é a plasmaférese? A plasmaférese é um procedimento semelhante a uma hemodiálise. Então, a pessoa precisa passar um catéter, que é uma veia profunda, precisa ficar ligada numa máquina, o teu sangue sai do corpo, passa nessa máquina e todas as moléculas e células inflamatórias são filtradas pela máquina, ou seja, é um procedimento mais imunossupressor e mais intensivo do que o corticoide. Ele é feito de assim de não por 4 a 6 ciclos, ou seja, a gente está falando aí de 10 ou 14 dias de internação hospitalar. A gente reserva a plasmaférese para os surtos ou para as crises graves. Então, para aquele indivíduo que tem uma crise muito grave, por exemplo, eu estou sem andar, eu estou sem enxergar, eu já tomei corticoide e não melhorei muito, mas o que é não melhorar muito? É eu estar com um comprometimento funcional muito importante. Neste indivíduo, a gente usa a plasmaférese na sequência do corticoide. Mas para você ter uma ideia, eu acho que em consultório, e muito, eu indico uma plasmaférese a cada 2, 3 anos, tá? Porque, assim, não é a recuperação incompleta. Então, eu posso tomar corticoide, mas minha mão ainda está formigando. Mas meu olho ainda está um pouquinho embaçado. Você está andando, você está fazendo tudo sozinho, você está resolvendo a vida? Tô. O sintoma existe, mas eu estou tocando a vida. Não precisa fazer plasmaférese. É um procedimento muito agressivo para um sintoma muito leve. Eu entrei no hospital paraplégico, eu entrei no hospital cego. Tem uma grande chance desse indivíduo receber plasmaférese. Esses surtos muito, muito graves e a plasmaférese são mais frequentes a gente indicar em neuromielite óptica, porque num surto de neuromielite óptica eu posso ficar paraplégico de uma vez. Na esclerose múltipla isso é muito incomum. Então, a gente indica cada vez menos, mas está lá se precisar. Ótimo. Essas crises, elas são muito frequentes, não? Ou dá para prever, assim, uma periodicidade para isso? Como é que funciona? Então, se eu pensar o que é a esclerose múltipla padrão, né? O que é a história natural da doença não tratada. Eu ter a primeira crise entre os 20 e 30 anos de idade. Em média, eu posso ter desde uma crise a cada 2 anos até 2 crises por ano. Tem gente que tem menos, tem gente que tem mais. E se não tratado, mais ou menos 15 a 20 anos depois da primeira crise, eu estou precisando de uma bengalinha para andar. Algumas pessoas antes, outras depois, isso é uma média. E 20 a 25 anos depois da primeira crise, eu posso estar precisando de um andador ou de uma cadeira de rodas. Então, a gente está falando que se alguém começa a esclerose múltipla entre 25 e 30 anos de idade, com 45 eu estou precisando de um apoio para andar. Ou seja, é muito cedo. E mais importante do que isso, toda doença tem um lado, eu não vou dizer subclínico, tem um lado não aparente. Quer dizer, eu estou com pressão alta, mas eu não sinto nada. Estou diabético, mas eu não sinto nada. Eu estou com não sei o quê, mas eu não sinto nada. Então, eu posso ter uma crise a cada 2, 3 anos, mas eu acumulo lesões ao longo do tempo. Então, eu posso ganhar, se não tratado, 4 a 8 lesões cerebrais novas por ano, mesmo que eu não sinta nada. Porque a doença a lesão é pequenininha, vai lá acontecendo, mas aí quando eu acumulo um determinado grau, ou eu encho o meu cérebro de mais lesões ou inflamação, o sintoma aparece.
Então, mesmo pessoas que têm crises pouco frequentes, elas podem ter a doença acontecendo abaixo da percepção clínica. E é por isso que o acompanhamento periódico, clínico e com ressonância, e tratar, mesmo que eu não esteja sentindo nada, é importante. Dá para prever se eu vou ter um surto mês que vem, se eu vou ter uma crise ano que vem? Não, não dá. Mas aqueles marcos de incapacidade, eles vão acontecer cedo ou tarde, antes ou depois da média, se eu não tratar. Ótimo. Mas para finalizar em relação ao tratamento, bom, já discuti um pouco a evolução que acontece em crises, com uma recuperação que pode ser completa ou incompleta e que vai acumulando o efeito dessas crises com o tempo, né? Agora, se você for pensar no efeito das medicações, quando você fala em imunossupressores, e especialmente os corticoides são muito utilizados para diferentes quadros autoimunes, né? São medicações que o uso a longo prazo também pode trazer seus problemas, né? Quais são os problemas envolvidos com o uso de corticoide nessas crises a longo prazo e qual o problema relacionado aos imunossupressores no tratamento aí da esclerose múltipla? Sabe, João, eu estou aqui olhando para baixo porque eu respondo essa pergunta há 20 anos, sabe? Tem 20 anos que eu terminei a minha residência e eu trabalho como neurologista geral e com foco em pessoas com esclerose múltipla. Essa pergunta sempre existe. A resposta hoje em dia tem sido mais direta. Qual que é o principal efeito colateral destes tratamentos? É não tratar e ir para uma cadeira de rodas. Sabe? O não tratamento precoce e o não tratamento contínuo de uma doença como esclerose múltipla, ele vai gerar incapacidade acumulada. E um dia esse preço vai ser pago. Então, do que eu tenho mais medo? De um medicamento que eu possa fazer um exame de sangue de tempos em tempos para avaliar se ele está fazendo muito ou pouco efeito, que eu possa me vacinar para uma série de coisas, para eu não poder desenvolver processos infecciosos e que eu tenha medidas de controle de segurança com um acompanhamento periódico ou deixar a doença acontecer. Então, o principal efeito colateral é deixar a doença acontecer. Do ponto de vista prático, qualquer imunossupressor vai agregar riscos similares. Então, ou eu posso desenvolver anemia, ou eu posso comprometer um pouco o meu fígado, eu vou avaliar isso com exames de sangue periódicos. Existe risco de infecção? Existe. Depende da potência do remédio. Eu posso ter infecções muito específicas, como uma pneumonia por fungo, como coisas do dia a dia, uma sinusite bacteriana, um herpes zoster. Como é que eu previno isso? Primeiro, fazendo um acompanhamento regular, tomando as vacinas que o médico pode indicar e, eventualmente, o que eu costumo sempre dizer, uma pessoa que toma um imunossupressor, ela pode fazer tudo o que ela quiser, com moderação. Então, eu posso fazer atividade física? Posso. Eu posso viajar de trem, de ônibus, de metrô? Posso. Mas cuidado, eu posso dormir no chão da estação de trem fazendo um mochilão na Europa? Não é o mais adequado. Eu posso fazer uma caminhada nas cavernas do Nepal? Não é o mais adequado. Mas eu posso ir numa festa de casamento, eu posso ir para uma balada, eu posso fazer uma série de coisas, desde que eu permita ao meu corpo o descanso necessário. Então, eu vou reforçar a mensagem. Curta e direta. Para mim, o principal efeito colateral é não tratar e desenvolver incapacidade acumulada. Muito bom. Só para finalizar, em termos de prognóstico mesmo, né? Então, você já falou que, vamos dizer, começou ali com 30 anos, tem uma apresentação inicial com 30 anos, por volta aí de uns 45 vai estar precisando de algum apoio para caminhar e mais aí uns 10 anos, 50, 55 anos, possivelmente uma cadeira de rodas, né? Só que quando você pega a população no mundo atual, as pessoas chegam a 90 anos, né? 100 anos. A esclerose múltipla, como é que é essa evolução a partir deste momento? E ela, de fato, ela encurta a vida dos pacientes? Como é que você vê isso? Mudou por completo.
Então, o mundo tem quase 30 anos de experiência acumulada com o tratamento de pessoas com esclerose múltipla. Essa experiência ela começa com remédios simples usados tardiamente, porque lá atrás a gente atrasava o diagnóstico, para o ponto atual, onde eu tenho remédios muito mais complexos e eficazes, usados muito precocemente. Então, quanto antes eu cortar o mal pela raiz, mais efeito. A gente sabe que esclerose múltipla não interfere muito na expectativa de vida. Tem algumas estatísticas internacionais, no Brasil não, mas que talvez as pessoas que não forem tratadas tenham uma expectativa de vida um pouquinho menor, 5, 7 anos, a Dinamarca fez isso, mas o foco maior é em qualidade de vida, né? Não importa eu ter uma expectativa semelhante, que a minha qualidade de vida lá para frente é ruim. Agora, o que a gente sabe? Se eu tratar precocemente, sabe aquela história do 15 anos, uma bengalinha, 20 anos, um andador, 25 anos de uma cadeira de rodas, joga para frente. Ou não acontece. Tá? Então, se eu for olhar até como experiência pessoal, em 2005, quando eu ainda estava sendo treinado, trabalhando, sendo ensinado a cuidar de pessoas de esclerose múltipla, numa sala de espera de 15 pessoas de um ambulatório acadêmico, a gente tinha talvez 3, 4 em cadeira de rodas, 5 num andador, 3 numa bengalinha e 2 andando sozinho. Hoje, numa sala de espera de 20 pessoas, eu tenho, sim, muito, 2 em cadeira de rodas, 2 em bengalinha andador e 15 andando. Eu poderia até usar referências científicas para dizer isso. O grupo de Barcelona acompanha isso muito bem. Então, em 1997, 70% dos pacientes com 40 anos acompanhados no grupo de Barcelona, que tem uma estatística muito bem feita, 70% deles com 40 anos de idade estavam mancando. Em 2017, só 20 e tantos por cento dos pacientes com 40 anos de idade apresentavam uma dificuldade visível para andar. Muitos pacientes com 20 anos de doença nunca chegaram a precisar de um andador ou de uma bengalinha. Qual é a diferença? Diagnóstico precoce, tratamento precoce, identificação de falha de tratamento precoce quando existe e troca de remédio. Então é antecipar. E eu consigo antecipar que essas coisas vão acontecer vendo a pessoa em intervalos regulares e realizando ressonâncias magnéticas em intervalos próximos ou espaçados. Então, sim, a história natural da doença mudou. Eu acho que, se eu puder complementar, como eu trabalho com algumas ONGs que lidam com isso, eu acho que o maior desafio hoje, se a gente pensar no Brasil, claro, a gente sempre vai ter o desafio do SUS, de ter acesso a mais tratamentos, mas se eu pensar na população geral, o não especialista, então, você é ortopedista, meu amigo que é oftalmologista, eles sabem, isso aqui não está com cara, eu vou mandar para o neurologista. Eu tenho acesso à ressonância magnética e eu tenho acesso ao tratamento precoce. Eu acho que a principal barreira no Brasil hoje é o preconceito social. Fala-se muito de esclerose múltipla, mas você vê poucas pessoas bem com esclerose múltipla. Por quê? Porque quem está bem não conta o que tem. Então, pelo medo, pelo preconceito social, pelo medo do empregador, pela vergonha. Eu entendo tudo isso, eu não estou cobrando ninguém a abrir seu diagnóstico, mas se você sair cutucando, se quem está assistindo esse vídeo cutucar, você acha alguém com esclerose múltipla ali, você descobre um companheiro de trabalho, você descobre um amigo de infância, mas se você olhar, você não vê doença nenhuma, porque a pessoa está bem tratada. Ótimo. A única coisa que às vezes parece um pouco difícil de entender é, aparentemente, quer dizer, o tratamento tem melhorado muito a qualidade de vida dessas pessoas e tornado elas funcionais por muito mais tempo. Por outro lado, você citou um estudo da Escandinávia falando que metade das pessoas com 40 anos de idade estão fora do mercado de trabalho, num lugar onde não falta vaga de trabalho, onde as pessoas costumam ter uma formação muito boa e, mais do que isso, num país onde tem acesso a tratamento e onde a inclusão é muito valorizada, né? Por que isso? Bom, primeiro que os dados são de momentos diferentes. Então, esse dado da Escandinávia, eu preciso lembrar, eu preciso pegar o slide que isso está em aula, ele deve ser de 2013 e 2010, entendeu? Então, se eu estou falando
2013, 2010, era uma época que a gente esperava 3, 4 crises para começar um tratamento e não tinham os tratamentos que tem hoje, né? Então, esse dado de Barcelona é de 2017. Então, dependendo da origem do dado, a gente pode ter diferença. Eu ter sido diagnosticado com esclerose múltipla em 2005, por exemplo, significa que eu passei uns 4 a 6 anos perambulando com a doença sem diagnóstico, recebi um tratamento de baixa potência e não tinha alternativa para troca de tratamento, porque não existia. Eu ser diagnosticado com esclerose múltipla em 2024 significa, no primeira crise eu receber o diagnóstico, talvez eu ter acesso a um primeiro tratamento continuado em menos de 6 meses, ou antes até, e se o meu médico identificar que a coisa não está certa, eu trocar por coisa melhor. Então, esse dado da Escandinávia deve ser de uma referência de 2010, 2012, provavelmente. Bom, em 2010, 2012, num estudo feito com pacientes 3, 4 anos antes. Então, você está falando 2007, 2008 aí, né? Mas a história do impacto econômico e de ser a principal incapacidade neurológica abaixo de 50 anos de idade, ele é válido para as Américas e para a Europa. Talvez só não seja válido para algumas regiões do Brasil, porque a gente tem ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca e acidente de carro, que às vezes passa na frente. Mas na América do Norte e na Europa, a principal causa de incapacidade neurológica abaixo de 50 anos de idade é a esclerose múltipla. Acima entra Parkinson, Alzheimer, AVC e outras coisas. Ótimo. Denis, acho que foi uma discussão ampla, acho que deu para ter uma boa visão geral aí da esclerose múltipla. Queria te agradecer e contar com você em outras discussões aqui. Eu que agradeço, vai ser um prazer. Obrigado mais uma vez.